da contratação e o seu procedimento efetivo. Tá? As contratações de serviços que tratam a Instrução Normativa 05/2017, elas devem ser realizadas observando-se algumas fases distintas, dentre as quais nós destacamos o planejamento da contratação, também temos a seleção do fornecedor e a gestão do contrato propriamente dito. Tá? Esse detalhamento de informações para cada fase dessa contratação, ele sempre levará em consideração a análise do risco do objeto contratado. Então, sempre estamos a tratar de risco. Então, a instrução normativa vem e traz o quê? A mitigação desses riscos. O planejamento é um princípio fundamental previsto lá no artigo 6º do Decreto-Lei 200, de 1967. Concretamente, para o nosso caso, o planejamento da contratação está previsto no artigo 20 da Instrução Normativa 05 de 2017. E para cada serviço a ser contratado, ele estabelece algumas etapas. Ele estabelece a etapa dos estudos preliminares, que é fundamental na fase interna da licitação. Ele estabelece o gerenciamento dos riscos. Ele estabelece a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. Mas nós também podemos mencionar a existência de situações que fazem referência à dispensa ou inexigibilidade de licitação, que exigem o cumprimento das etapas do planejamento da contratação, nos casos em que lá estiver especificado e naquilo que couber. Tá? É importante identificar e definir que, salvo o gerenciamento de risco relacionado à fase de gestão do contrato, ficam dispensados quando se tratar de contratações específicas de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666. Isso diz respeito à dispensa de licitação em razão do valor, ou seja, aquele valor disciplinado no inciso 1 e o valor disciplinado no inciso 2. Também faz menção às contratações previstas nos incisos 4 ao 11 do artigo 24 da Lei 8.666, que diz respeito à dispensa de licitação em razão do objeto. Ok? Agora, para as contratações de serviços prestados de forma continuada ou contínua, passíveis de prorrogações sucessivas, dentro do limite do artigo 57, inciso 2 da Lei 8.666, que venha a ser objeto de renovação dessa vigência, dispensam-se algumas etapas da exigência do gerenciamento de risco, desde que isso esteja previamente estabelecido já na fase de gestão do contrato. Tá? E a simplificação desse gerenciamento de risco, desses estudos preliminares, daquilo que foi adotado? Os órgãos ou entidades podem simplificar, se couber, tá? A etapa dos estudos preliminares quando se adotar modelo de contratação que o próprio Ministério do Planejamento, no caderno de logística, estabelecer esses procedimentos. Ou seja, lá está relacionado que pode simplificar e você vai buscar essa simplificação nesse caderno de informações. Ok? Podem ser elaborados estudos preliminares de gerenciamento de riscos comuns para serviços da mesma natureza, semelhança ou afinidade, até mesmo para dar eficiência e efetividade a esse procedimento. Em relação ao planejamento da contratação, os procedimentos iniciais para a sua elaboração estão definidos no artigo 21 da Instrução Normativa 05 de 2017, aos quais esses procedimentos para planejar a contratação vêm estabelecendo algumas atividades. Bom, primeiro, a elaboração do documento para a formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço. E aí a própria Instrução Normativa traz um modelo dessa requisição, está no anexo 2. Tá? E isso necessariamente vai contemplar o quê? A justificativa da necessidade da contratação, evidenciando a opção pela terceirização dos serviços e considerando o planejamento estratégico do órgão ou entidade, nos casos em que couber. Outro item essencial é a quantidade de serviços a ser contratada. Por quê? Porque
porque eu tenho a definição do objeto, a quantidade a ser contratada, a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação de serviço. Logo, para quê? Para que não haja uma descontinuidade do serviço. A indicação dos servidores que irão compor a equipe para a elaboração dos estudos preliminares e do gerenciamento de risco e, se for necessário, daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços. Olha que interessante, né? Isso possibilitará a participar de todas as etapas do planejamento da contratação e, nesse caso, ele já toma conhecimento daquilo que será fiscalizado em diante. Tá? É importante que o envio dessa documentação para o setor de licitações ou do órgão-entidade seja feito em tempo hábil, tá? Para que o setor de licitações possa adotar as providências necessárias. Nesse momento também deve ser realizada a designação formal da equipe de planejamento. E o que é essa designação formal? É um ato ordinatório, um ato administrativo ordinatório para essa designação pela autoridade competente do setor de licitações. Agora, em se tratando de fluxo processual, a própria cadeia de operação da Instrução Normativa 05/2017 estabelece que o setor, ao receber esse documento do planejamento da contratação, especificamente, essa autoridade competente da licitação, o que ela vai fazer? Ela poderá, de forma efetiva, e aí, quando for o caso, se necessário, indicar servidores ou servidor, e aí pode ser um, inclusive, para atuar no setor que vai compor a equipe do planejamento da contratação. Quanto à equipe do planejamento da contratação, quem é a equipe que vai compor essa comissão? É o conjunto de servidores que reúnam as competências necessárias à completa execução da etapa do planejamento da contratação. E o que isso inclui? Inclui conhecimento técnico, inclui conhecimento em relação ao objeto, tem que conhecer de licitações e contratos, dentre outros atributos que vão ser definidos pela própria autoridade competente. Bom, esses integrantes, da equipe do planejamento da contratação, antes de mais nada, devem ter ciência expressa da sua indicação e da indicação das respectivas atribuições antes de serem formalmente designados. Fica comigo. O que isso significa na prática? Que eu estou designando, estou dando conhecimento, estou perfectibilizando o ato, e aí nessa conduta, o órgão, a entidade, pode definir de forma diversa a formação da equipe do planejamento responsável pela contratação, quando contemplar mais de uma área técnica, mais de uma área técnica específica em sua estrutura, observadas as regras impostas pela própria Instrução Normativa 05/2017. Antes de mais nada, a ciência da designação e das atribuições tem que ficar claras para que o servidor público possa exercê-las dentro do que fielmente foi estabelecido, ok? Pois bem, em relação a esses estudos preliminares, com base nessa documentação que foi formalizada, a equipe do planejamento deve realizar esses estudos levando em consideração o quê? As diretrizes que a própria Instrução Normativa apresenta no anexo 3, que vai ficar disponível para você aqui acessar. Inclusive, o documento que materializa esses estudos preliminares, ele deve conter minimamente qual o conteúdo? Primeiro, a necessidade da contratação, isso é evidente, tem que ficar motivado e fundamentado. Ele deve fazer referência ao instrumento de planejamento do órgão-entidade que faz previsão para essa contratação. E é bom que se tenha esse planejamento. Para quê? Para apoiar essa contratação. Outro requisito fundamental será os requisitos da contratação específica, levando em consideração todas as suas particularidades. A estimativa das quantidades devem ser acompanhadas de memória de cálculo e de documento que lhe dão suporte. Essa estimativa de coleta, de preço, de pesquisa de mercado, deve fazer parte para instruir na autuação do processo administrativo. Deve também ser considerado e apontado esse levantamento de mercado e a escolha, a justificativa da escolha do tipo de solução que está se desejando contratar.
estimativa de preço ou preço referencial. E aí é importante se recordar de como é que será feita essa pesquisa de preço, quais são os instrumentos e quais são as fontes de informação para obter o preço médio de mercado. Descrição da solução como um todo, justificativa para parcelamento ou não da solução, quando necessária para a individualização do objeto. O que significa parcelamento? A licitação será parcelada e não fracionada. Parcelamento e fracionamento são conceitos distintos. Parcelamento é possível, fracionamento é conduta vedada. Então, isso só para buscar os conceitos lá da Lei 8666. O que é o fracionamento, né? Fracionamento é a fuga do processo licitatório adequado a outros mais simples, com o intuito de burlar os limites das modalidades. Tá? Bom, demonstrativo dos resultados que se pretende alcançar em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e principalmente financeiros, né? Hoje nós temos que fazer mais com menos, ou fazer mais com aquilo que está à nossa disposição. Providências necessárias e úteis para adequação do ambiente do órgão, naquilo que for necessário, né? A identificação, a demonstração de contratações correlatas ou interdependentes. Então, são outros documentos que devem compor esse estudo, declaração da viabilidade ou não da viabilidade da contratação. Essa viabilidade de contratação é aquele resultado, né, que você vai determinar que, nesses estudos preliminares, o meu resultado é que a contratação é viável e se mostra da seguinte maneira e no seguinte contexto. Ok? Então, a própria instrução normativa, ela estabelece quais são as regras e quais são os itens que devem compor esses estudos preliminares. Bom, quem está realizando essa licitação, o órgão ou entidade, deve apresentar a justificativa no próprio documento, que materializa os estudos preliminares, quando ausentes alguns dos requisitos mencionados anteriormente. E aí ela deve justificar para dar andamento. Outro ponto importante, né? Contratação padronizada. Né? Nas contratações que vão se utilizar de especificações padronizadas, a equipe de planejamento vai produzir esse documento, especificamente levando em consideração o que não for estabelecido como padrão. Se for estabelecido como padrão, ele já tem as regras da padronização. Ok? Se mencionarmos as contratações para registro de preço, onde o órgão ou entidade for gerenciador de um registro de preço, deve ser produzido um estudo preliminar específico para o órgão ou entidade com os conteúdos mencionados por mim anteriormente e disciplinados na própria Instrução Normativa 05 de 2017, observando as informações específicas que lá elenca quais são os requisitos a serem observados. Bom, comentamos sobre os estudos preliminares na fase de planejamento da contratação. E o gerenciamento de riscos? Como é que a gente deve abordar o gerenciamento de riscos? O que é o gerenciamento de risco? É um processo que, efetivamente, disciplinado na própria instrução, estabelece as seguintes regras ou regras específicas no sentido de identificar quais são os riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e a gestão contratual, ou que, porventura, possam impedir o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação. Evidente que gerenciar risco significa que tem uma variável e eu tenho a solução para atacar aquela variável e não permitir a descontinuidade dessa atividade, resumidamente falando, tá? Então, nesse gerenciamento de risco, a avaliação dos riscos identificados devem consistir na mensuração da probabilidade da ocorrência e do impacto de cada risco. Ou seja, eu tenho aqui o risco, mas eu tenho que avaliar o impacto e qual o resultado disso e o que eu preciso fazer para que isso não ocorra, ou se isso for impossível, quais são as medidas mitigatórias para poder corrigi-los. Tá? Bom, o tratamento desses riscos que, porventura, são considerados inaceitáveis, né, pela própria definição
das suas ações, eles visam reduzir a probabilidade dessa ocorrência e quais são as suas consequências efetivamente. Bom, mas e os riscos que persistirem inaceitáveis? Para os riscos que se persistirem inaceitáveis, após o tratamento dos mesmos, deverá ser feita a definição de ações de contingência para o caso de determinados eventos que correspondam a esse risco e a sua concretização, ou se os riscos se concretizarem. Tá? A gestão de risco também deve trazer a definição dos responsáveis pelas ações de tratamento desses riscos e estas ditas ações de contingência. Pois bem, mas e a responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos, né? Então, compete à equipe de planejamento da contratação e que essa equipe de planejamento da contratação deve observar e abranger as fases do procedimento da contratação já previstas na própria Instrução Normativa 05/2017. O gerenciamento de riscos, ele vai se materializar de que maneira? Ele se materializa no mapa de riscos. Tá? E o mapa de riscos? Esse mapa de risco deve ser atualizado e juntado aos autos como forma de instrução processual de contratação. Quando? Quando? Pelo menos ao final da elaboração dos estudos preliminares, pelo menos ao final da elaboração do termo de referência ou do projeto básico, pelo menos após a fase de seleção do fornecedor. E aí, existem aqueles casos, né? Após os eventos relevantes durante a gestão do contrato, por quem? Pelos servidores responsáveis pela fiscalização. Em relação à elaboração do mapa de riscos, tá? A própria instrução normativa traz um modelo, lá no anexo 4, onde ela relaciona como é que esse mapa deve ser montado e como é que esse mapa deve ser cobrado. Ok? Bom, se falamos do fluxo do processo, a gente chega na fase do quê? Da conclusão, dos estudos preliminares e do gerenciamento de risco. Feito isso, os setores requisitantes vão encaminhar essa documentação juntamente com o documento que formaliza a demanda à autoridade competente das licitações, para que estabelecerá o prazo máximo o envio do projeto básico ou termo de referência. Por quê? Porque a coisa precisa ser atual. O documento não pode ser, como eu posso dizer, esse documento não pode permanecer por tempo e correndo o risco de ser desatualizado. Okay? Nessa perspectiva, vão se estabelecer os procedimentos, as regras e os prazos para o encaminhamento desse termo de referência e as providências complementares. Internauta, observador social, servidor, empresário. Nós temos 2 documentos que são mencionados na instrução normativa, dentre as quais eu cito aqui agora, dentro da fase do planejamento da contratação, a elaboração do projeto básico ou elaboração do termo de referência. Bom, o projeto básico ou termo de referência deve conter alguns elementos específicos, dentre as quais deve ser elaborado a partir do quê? A partir dos estudos preliminares, do gerenciamento de risco, das diretrizes que já foram estabelecidas, devendo ser encaminhados ao setor de licitações dentro do prazo previamente estabelecido. Bom, modelo, posso usar modelo? Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de termos de referência e projetos básicos da Advocacia Geral da União, conforme as diretrizes que já estão estabelecidas ali no anexo 5 da própria instrução normativa, bem como no caderno de logística expedido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Eu peço especial atenção a você nesse momento. Tá? Nós falamos de projeto básico ou termo de referência. Só resgatar aqui na sua memória que o projeto básico está disciplinado no artigo 6º, tá, da Lei 8.666, e o termo de referência está disciplinado no artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto 5.450 de 2005. Já foi mencionado, já foi lecionado, já foi julgado pelo próprio Tribunal de Contas quando utilizar um ou quando utilizar o outro. Tá? Normalmente, se utiliza o termo de referência para as contratações decorrentes da modalidade de pregão
e normalmente se utiliza o projeto básico nas contratações decorrentes das modalidades previstas na Lei 8666 de 93 ou em relação às exceções ao dever de licitar. Bom, quais são as exceções? Inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Também vou utilizar o projeto básico nesses dois casos, ok? Mas e agora, se a administração, se o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata aqui especificamente o termo de referência ou o projeto básico? Primeiro, ele deve apresentar as devidas justificativas anexando-se aos autos. E segundo, indicar por que não utilizou o modelo padrão. Bom, e essa responsabilidade, né? Então, cumpre ao setor requisitante da elaboração do termo de referência ou do projeto básico a avaliação, né, pertinente de se modificar ou não os estudos preliminares, o gerenciamento de risco, a depender do tempo dessa contratação. Eu mencionei anteriormente que ele deve ser encaminhado o mais rápido possível e lá não permanecer para que não haja uma desatualização desse instrumento. Tá? Então, se a gente pegar as disposições que estão no artigo 30 da Instrução Normativa 05 de 2017 e fizermos um comparativo rápido com o parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto 5.450, onde lá nós temos essa questão dos elementos mínimos, aqui, como eu tenho o específico, então eu tenho que buscar minimamente atender o que está aqui na contratação de serviço, continuado ou não continuado, sob a ótica da terceirização do serviço. Então, o que deve contemplar minimamente aqui? O objeto, com seus elementos característicos, vedados qualquer tipo de especificação excessiva que possa frustrar o caráter competitivo. Eu tenho que estabelecer a fundamentação da contratação. Eu tenho que estabelecer de maneira objetiva a descrição da solução como um todo, por que eu escolhi essa solução e não a outra, os requisitos propriamente ditos da contratação que está se buscando, o modelo de execução do objeto. E quando falo modelo de execução do objeto, observar-se-á o regime de execução específico para aquela contratação, né? O modelo de gestão desse contrato é outro requisito essencial na definição do termo de referência, sem o qual essa gestão contratual ela poderia ser prejudicada. Critério de medição e de pagamento, esse é um outro requisito mínimo, essencial, a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, a forma de seleção do fornecedor é um outro requisito essencial, os critérios de seleção do fornecedor. E aqui, em relação aos critérios de seleção do fornecedor, eu chamo especial atenção a você, observador social, a você internauta, a você empresário, a você servidor público, que observe de modo objetivo as regras definidas já em decisões anteriores, em acordos anteriores pelo próprio Tribunal de Contas da União, em relação, por exemplo, a... E aqui eu poderia citar diversas, mas eu vou citar dois exemplos bem simples. Condições de habilitação e os limites que estão previstos na própria... do próprio artigo 27 ao 31 da Lei 8666, que constitui uma relação taxativa do que pode ser exigido ali. Eu não posso exigir nada além do que está objetivamente e exaustivamente relacionado. Eu não posso exigir, por exemplo, condições de apresentação de proposta à amostra de todos os licitantes, mas eu tenho que ficar adstrito à amostra apenas e tão somente do licitante melhor classificado em primeiro lugar. Então, observe, requisitos dessa contratação, essas regras devem ser observadas. Um outro requisito essencial são as estimativas detalhadas dos preços. Olha que interessante, né? O preço estimado. Nenhuma contratação deve ser feita sem que haja um preço estimado com ampla pesquisa de mercado. E é essencial que você observe, de maneira objetiva, o que está descrito na Instrução Normativa 05 de 2014, do próprio Ministério do Planejamento, quando ele vem estabelecer quais são as regras e os requisitos, as fontes, a metodologia para a pesquisa de preço e a pesquisa de mercado. A Instrução Normativa 05 de 2017, ela relata a adequada definição orçamentária ou adequação orçamentária. Vou só fazer aqui uma ressalva rápida. Se nós estivermos estabelecendo um registro de preço para esse fim, a adequação orçamentária, a priori, não seria necessária. Ela seria necessária para a sua contratação especificamente. Então, no curso, Sistema de Registro de Preço,
tá? Controle e atualização, você poderá obter mais informações a respeito dessa questão da adequação orçamentária, ok? Pois bem, se eu estiver falando aqui com você de especificações padronizadas, aquele que for responsável pela elaboração do termo de referência ou do projeto básico vai produzir somente os itens que não forem estabelecidos como padrão, porque no padrão já está previamente estabelecido, ok? Agora eu preciso lhe reportar que os documentos que compõem a fase do planejamento da contratação são parte integrante do processo administrativo da licitação. Por quê? Porque o processo administrativo é um conjunto de atos interdependentes entre si, e todos, no momento da sua elaboração, devem ser juntados ao processo. Ok? Agora, se nós trabalhássemos a ideia de que o órgão ou entidade não pode contratar ao mesmo tempo prestador para realizar serviços de execução, de subsídio ou assistência técnica à fiscalização ou supervisão relativos ao mesmo objeto, significa que eu estou dando vazão à segregação de funções. Então, aquele que elaborou o projeto básico não pode executar a obra, mas pode participar da sua fiscalização. Ok? Pois bem, comigo, continuando. Na contratação do serviço de vigilância e de limpeza, isso é importante mencionar, além da disciplina, além dos requisitos que nós já mencionamos até aqui, a própria instrução normativa traz no anexo 6 as regras que devem ser observadas para a contratação desse tipo de objeto, porque nesse tipo de contrato existem regras específicas a serem observadas. A seleção do fornecedor. A própria instrução normativa disciplina que a fase de seleção do fornecedor tem início com o encaminhamento do termo de referência ou do projeto básico ao setor de licitações e se encerra com a publicação do resultado de julgamento após a adjudicação e homologação. Essa seleção do fornecedor ela deve ser identificada da seguinte maneira: o ato se inicia com o termo de referência e se conclui com a publicação do resultado de julgamento. Na prática, a seleção do fornecedor observará as modalidades específicas pelas quais ele está atendendo, ou seja, se pregão, os procedimentos de julgamento do pregão, se concorrência, os procedimentos de julgamento da concorrência. A instrução normativa, ela traz um artigo específico a retratar o ato convocatório, que nada mais é do que o edital, e que esses atos convocatórios da licitação e os atos relativos à dispensa ou inexigibilidade, assim como os contratos que dele decorrerem, devem observar as disposições contidas no próprio artigo 40 da Lei 8.666, observados também na própria Lei 8.666 quanto ao procedimento de julgamento, deve observar naquilo que couber os procedimentos de julgamento definidos para o pregão, deve também observar de maneira objetiva e obrigatória os requisitos para o tratamento diferenciado concedido às micro e pequenas empresas e, no caso específico, serão adaptados às especialidades de cada contratação. Então, o que se usa? A Lei 8.666, a 10.520, a Lei Complementar 123 de 2006, e ali faz-se as suas adaptações necessárias, ok? Professor Túlio, em relação aos modelos que nós dispomos, bom, se você estiver utilizando os modelos de minutos padronizados, dos instrumentos convocatórios, dos editais, dos contratos que foram elaborados pela AGU, pela Advocacia Geral da União, observando que está contido lá no anexo 7º dessa instrução normativa, bem como no caderno de logística expedido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, você irá utilizá-lo naquilo que couber. Aí é perfeitamente possível, porque você estará utilizando um modelo já previamente aprovado. Mas e quando a entidade ou órgão não utilizar os modelos previstos ou modelos que foram expedidos pela AGU? Bom, eventuais alterações devem apresentar as justificativas, anexando aos autos com o competente parecer jurídico, né? Então, nessas especificações, por exemplo, no caso de serviços por meio de credenciamento, a título de exemplo, né, no caso de serviços contratados por meio de credenciamento, você deve observar todas as relações constantes no item 3 do anexo 7 B da própria instrução normativa. Ok?
Em relação ao parecer jurídico, o parecer jurídico ele é prévio, ele é obrigatório, e antes do envio do processo para exame e aprovação da assessoria jurídica, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666, deve-se ser realizada uma avaliação de conformidade do procedimento da contratação, preferencialmente com base em quê? Naquelas orientações das listas referenciais. Em resumo, é analisar, mediante um checklist, naquilo que couber, naquilo que estiver previamente estabelecido, e ali identificar se existe ou não, se cabe ou se não cabe, e encaminhar para a posterior verificação do jurídico. Tá? Essa lista de verificação deve ser juntada aos autos do processo, com as devidas adaptações relativas à etapa, né, ao momento em que ela se deu, ou em que deu o seu preenchimento. Bom, e existe a possibilidade de dispensa do envio do processo para parecer jurídico? Bom, é dispensado o envio do processo se houver parecer jurídico referencial, anexado pelo órgão de assessoramento competente, né, que deve anexá-lo ao processo, ressalvada a hipótese de consulta acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente motivada. Então, esse parecer referencial é aquele que já foi emitido pela AGU e que já contempla todas as observações. Okay? Se não houver modificação, você vai utilizar o parecer referencial. A Instrução Normativa 05, de 2017, estabelece os procedimentos de adjudicação e de homologação do objeto, levando em consideração o que dispõe a legislação vigente. Tá? Então, observando o disposto na legislação vigente, que vai trazer quais são os procedimentos para a adjudicação e homologação do objeto. E aí, de acordo com o que rege a modalidade adotada. Se adotou o pregão, procedimento de adjudicação e homologação. Se adotou concorrência, ou tomada de preço, ou convite, ou outra modalidade da Lei 8.666, observa-se o que está no artigo 43, inciso 6 da própria Lei 8.666. E aí, encerrar-se-á o processo no que diz respeito à respectiva fase de adjudicação e homologação do processo, como um todo, ok? Pois bem, falamos do procedimento de seleção do fornecedor. Significa que a fase de execução da licitação já acabou. E a formalização, então, agora, da publicação dos contratos, a formalização dos atos posteriores. A própria Instrução Normativa orienta como deve ser realizada a formalização da publicação dos contratos, que deve ficar observando o disposto que está no anexo 7, letra G desta instrução, ok? E espero que tenha aproveitado o nosso encontro. Essa é uma realização do Observatório Social do Brasil, em parceria com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE. Espero que tenha gostado. Fique conosco. Eu me chamo Túlio Silveira e estou aqui para que possamos juntos levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Obrigado pela sua atenção.